próxima pessoa a falar, outra pessoa que não mora no Brasil, está morando em Fort Lauderdale, está vestida a caráter até. Ele é presidente do Striker, do time de futebol do Fort Lauderdale. Me corrige que pode ir complementando. Além disso, ele vai falar um pouco também dessa palestra de trazer o futebol para os Estados Unidos, né, popularizar, isso é uma coisa muito bacana. Além disso, ele entrevistou a nossa presidente, Dilma, não? E além disso, ele trabalhou durante muito tempo na revista Forbes, e hoje ele chegou, a palestra dele foi a última, porque ele estava no lançamento do livro dele, que é sobre bilionários, e ele é uma das pessoas que mais entende sobre sobre bilionários que existe. Se vocês quiserem complementar, podem complementar. Bom, obrigado, Rodrigo. Resumindo, nasci e cresci aqui em São Paulo, saí do Brasil há 10 anos e tive uma bolsa de futebol para estudar nos Estados Unidos e jogar bola. Me formei, trabalhei no mercado financeiro na Suíça, em Hong Kong, na América Latina, trabalhei com logística na África, fiz uma pós em Paris e caí de paraquedas na Forbes. Comecei cobrindo mercados emergentes, depois entrei para o que eles chamam de time da riqueza. A Forbes existe desde 1917 e só um brasileiro foi capa, ou brasileira, a Dilma. E eu fui autor daquela capa. E depois saí da Forbes para ser um dos sócios do Fort Lauderdale Strikers, que um dos outros sócios é o Ronaldo Fenômeno. E no caminho, entre saindo da Forbes e comprando o time, acabei sendo convidado para dar uma entrevista no Manhattan Connection e no Danilo Gentili, no SBT. E depois acabei escrevendo um livro. Por que eu aceitei entrar para essa coisa da Forbes? Que a Forbes, apesar de ter 98 anos, é extremamente conhecida pela lista dos bilionários. Me fizeram a proposta e eu falei, vou aceitar. Por que eu vou aceitar? Para ver se eu descubro o que esses vencedores, ao menos no aspecto financeiro, têm em comum. E nas minhas interações com eles, eu acabei descobrindo que eles têm algumas coisas em comum. Então eu vou dividir a palestra em duas partes. Primeiro falar dos bilionários, depois do futebol nos Estados Unidos. E se tiver qualquer dúvida no meio do caminho, não hesite em perguntar. Bilhões de obrigados, Rodrigo, pela oportunidade. Estou vendo uns rostos amigos aí. Boa noite. Tem uma aguinha para você aqui também. Então vamos lá. Esse trabalho da Forbes de cobrir os bilionários. Então, quer ver? Passa para o pessoal em cada ponta, enquanto eu vou falando, se eu... vocês ficarem entediados, vocês vão dando uma olhada no livro. Fez uma coisa comigo. Onde eu vou, eu vejo bilionários em todas as partes. Então, esse cidadão aí nessa fotinha, o tênis dele, Nike, o fundador, Phil Knight, é um bilionário, fortuna pessoal de 18,4 bilhões. Bom, eu posso ir lendo, mas acho que dá para todo mundo ver. A mesa da IKEA, 4,1 bilhões, a calça da Diesel, Dolce & Gabbana, o óculos Ray-Ban, todas essas marcas que estão presentes no seu dia a dia, no dia a dia dos chilenos, dos americanos, dos africanos, dos europeus, dos asiáticos, a gente não percebe, mas são dominados por poucas pessoas. Na lista do ano passado tínhamos apenas 1.645 bilionários. No Brasil, 65. Então a primeira coisa que eu percebi, fiquei muito surpreso, que os bilionários têm em comum é: bilionário gosta mais de ganhar do que de gastar. Então a Forbes fez essa pesquisa com diversos bilionários e descobriu que cerca de 90% deles trabalha no mínimo 40 horas por semana. Então, se pergunta aí, fecha o olho, imagina que você tem 1 bilhão, o que você vai fazer amanhã? Vai lá. Se a resposta for, nunca mais vou trabalhar, vou para a praia, viver de sombra, chances são que você não está na estrada certa, porque esses bilionários realmente, os caras trabalham. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiquei muito surpreso. A segunda coisa que eles têm em comum é que bilionário é empregador, não é empregado. Então, 66% dos bilionários, dos 1.645 bilionários ao redor do mundo, são empreendedores.
21% herdaram alguma fortuna e aumentaram, e 13% são o que eu chamo de espermas sortudos. Nasceram na família certa. Então não tem outro jeito. Há muitos raros casos de empregados bilionários. Um deles é a Sandberg, que é CEO do Facebook. Aliás, o cara que mais ganhou dinheiro entre a lista de 2013 e 2014 foi o Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. E vocês sabem qual é o salário dele? O salário do cara que ganhou 15 bilhões de dólares em um ano é $1 por ano. Então, os bilionários têm em comum que o grosso da riqueza deles vem de participação de lucros, não de paycheck. Tem uma história que eu até nem relatei no livro, que eu descobri agora essa semana, de um cara que estava presente nessa reunião quando o Mark Zuckerberg recebeu a proposta da Yahoo para vender o Facebook por $1 bilhão. E de maneira unânime, toda a board disse, bora aceitar. E essa reunião durou 5 minutos. O Mark entrou na sala, falou, galera, temos muitos assuntos para tratar, aquela proposta do Yahoo, não precisamos discutir, né? E foi um choque para todo mundo, mas a visão dele era tão clara, ele viu o futuro, ele sabia onde ele estava direcionado, e depois, um a um, ele iluminou todos os membros daquela board que não estavam unidos com essa visão dele. Então, é outra coisa também que não é tão óbvia, que às vezes a gente não almeja no dia a dia, bom, quero ser empreendedor, quero ser empregador. E esse é outro traço em comum dos bilionários. O outro é que, então, ser empreendedor, nossa, bom, para quebrar o mito, são o que eu chamo dos bilionários improváveis. O Alexandre Grendene, por exemplo. Quem imaginaria ficar bilionário vendendo sandálias? O cara é um gremista roxo, muito... bom, outro, J.K. Rowling, a única pessoa a ter como principal atividade escritora de livros que tornou-se bilionária, a autora do Harry Potter. Agora ela é ex-bilionária, porque doou grande parte da fortuna e o fisco inglês é ainda maior que no Brasil para os ultra-ricos. O outro é o fundador do Starbucks, que a história de vida dele é incrível. Ele era um empregado, saiu, fundou o Starbucks contra tudo e contra todos. Um café antes dele, ninguém imaginaria quanto custa. Nos Estados Unidos custa $3,50 um café. Antes dele, ninguém imaginaria pagar isso. E uma coisa que ele contou, não para mim, para um colega da Forbes, foi que ele viu os tênis Nike, que antes da Nike ninguém cogitaria pagar $100 em um tênis, um par de calçados. E daí o Phil Knight foi, inventou a marca e as pessoas começaram a pagar. E ele fez a mesma coisa com o café, criou o terceiro espaço ali na casa do escritório. E esses dois cidadãos aqui se atracando são os irmãos que compraram a marca UFC por $1 milhão há mais ou menos 15 anos atrás. São donos de cassinos e um site de pôquer, mas cresceram com luta livre. Então são os bilionários. E o outro lá é dono de uma loja, de uma revendedora, Bruce Ale, de uma revendedora de pneus. Então, os bilionários improváveis. E a outra coisa é uma coisa que eu ouvi do próprio Edson, tem um pessoal da Mil aqui, ele me disse, tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. Então isso fora de contexto é meio complicado, porque pode ter alguma conotação elitista. Tubarão não tem nada a ver com o tamanho da conta bancária, com berço, com diploma, com sobrenome. Tubarão, teve um caso na década de 60 muito famoso nos Estados Unidos sobre pornografia, umas fotos de umas crianças, e um juiz tinha que decidir se aquilo era pornografia ou não. E a conclusão do caso, o juiz disse, parafraseando, não foi exatamente essas palavras, mas mais ou menos, eu não sei escrever em palavras o que é pornografia, mas eu sei o que é quando eu vejo. Então eu acho que mesmo o Lehman, que é o homem mais rico do Brasil e faz a maioria dos grandes empreendimentos com o Sicupira e com o Teles, os dois sócios, ele não sabe dizer exatamente o que é um tubarão, mas você sente o que é um tubarão. Então, a absoluta maioria dos bilionários pelos quais que eu interagi, quando eu perguntava para eles da trajetória, mesmo que esses são casos de bilionários que
publicamente todos sabem da força da equipe, mas todos, sem exceção, ressaltam a importância de ter uma equipe classe A. Então, esse é o Dolce e Domenico, os fundadores do Dolce e Gabbana, que eram namorados, depois o relacionamento acabou, continuam sócios. O Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, não teria chegado lá sem Steve Ballmer e Paul Allen, e os irmãos que eu já contei para vocês. A outra coisa, bilionário entende o poder da educação. Entende que educação não é sinônimo de diploma. Então, Ralph Lauren, Bill Gates, Steve Jobs e Steven Spielberg são 4 bilionários que não têm diploma universitário. Aliás, há mais bilionários americanos sem diploma universitário do que bilionários com PhD. Tem alguns, como eu acredito, que é a Dulce, mas não tenho certeza. Provável. Que tem PhD. Eu não lembro agora. E tem uma frase do Mark Twain, que é um grande escritor americano, que ele diz: nunca deixei a escola interferir com a minha educação. Então, os bilionários, que eu sentia neles algo... Outra coisa, não tem traços de personalidades que se repetem muito. Um cara é muito extrovertido, outro introvertido. Um cara casou 5 vezes, o outro casou com a primeira namorada, o outro é um eterno solteirão. Os que eles fazem na vida pessoal não importa, não vi nenhuma relação. Mas sim o que eu vi é que eles são especialistas no setor deles. Às vezes tem pessoas muito bem-sucedidas, mas que quando você fala do setor deles, eles não parecem dominar. Esses caras não. E como jornalista, essa é uma das delícias dessa profissão, você acaba sabendo um pouco de tudo. Então, o bilionário entende o poder da educação. A outra coisa, tem um erro aqui, no livro está corrigido, Giving Pledge. Esse é o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, junto com a sua esposa Melinda. Outro cara, igual o tio Sam apontando ali, eu quero você, é o Warren Buffett, o segundo americano mais rico. Juntos, eles começaram uma coisa que me surpreende, que a mídia brasileira não falou muito, que é o Giving Pledge, uma promessa de doação. Então, no mundo tem 1.645 bilionários, eles já pegaram mais de 120, quase 10%, que assinaram essa promessa de doação, que quer dizer que o cara vai doar metade mais 1 centavo, ou seja, a maioria absoluta da sua fortuna pessoal antes de morrer. E se ele não doar, vai estar no testamento que ele vai ter que fazer. Então, minha parte favorita do livro, que está circulando por aí, são umas cartas dos próprios bilionários dizendo por que eles são engajados em filantropia. Então, antes de assumir esse trabalho na Forbes, eu pensava, bilionário, fazendo filantropia, doando, isso é para gerar mídia espontânea. Será que os caras se importam mesmo? E depois eu senti que não, que realmente eles se importam muito. A Forbes faz uma conferência todos os anos apenas para bilionários. Um ano foi na Public Library, o outro na sede da ONU, o outro na Biblioteca de Nova York, enfim. E o tema é filantropia. Então, eu não sei se eles eram engajados em filantropia antes de se tornarem-se bilionários, eu não os conhecia antes, mas a absoluta maioria deles tem isso em comum. Então esse é o meu, as pessoas me perguntam quem é o meu bilionário favorito, esse cara chama Chuck Finney, ele é um dos fundadores do Duty Free Shop, e que vocês conhecem das lojas dos aeroportos, que chegou a ser um dos lugares do mundo onde mais vendia-se álcool e tabaco. E esse cara, na Forbes, ele é conhecido como 007, o agente secreto do bem. Ele rodou o mundo na década de 80 e 90, doando. E ele fazia as doações e falava para as pessoas, para as instituições, só não diga que fui eu, e boa sorte, e continue. E depois o Warren Buffett conseguiu convencê-lo que não, faz a doação, verbaliza, espalha, fala que você fez mesmo, porque os bilionários, os multimilionários, quem não tem 1 milhão, vai ver isso e vai se mobilizar. Então, eu acho que esse século vai ser marcado pelo crescimento absurdo do terceiro setor, essa coisa das filantropias e as instituições sem fins lucrativos, e, claro, do crescimento do futebol nos Estados Unidos, mas já já a gente fala disso. Outra coisa que eu fiquei muito surpreso, a estrada para o sucesso não é um elevador, é uma montanha cheia de erros e acertos. O
Bill Gates, o homem mais rico do mundo, faliu uma empresa chamada Trifle Data que buscava solucionar trânsito. E um dos motivos pelo qual ele faliu, que ele conta, é que na apresentação para os militares, ele fez um erro na apresentação, enfim. Um exemplo que eu uso também é o Corinthians, fundado em 1910. Em 2008, atinge o ponto mais baixo da história do clube. Chega à segunda divisão. Mas aquilo foi importante para o clube, pôr a casa em ordem. Não quero entrar em muitos detalhes, que o futebol é uma coisa muito passional, mas talvez não teria tido o sucesso que teve ganhando os títulos. Tudo bem, a participação do governo e tudo mais, mas falhar é uma coisa extremamente comum, é uma coisa que todos os bilionários repetem. Eu aprendi muito com esse erro, com aquele erro, então fazer novos erros é uma coisa que eles ressalvam muito. E esse daqui talvez seja o meu slide favorito, que foi uma coisa que eu senti muito nítida e de maneira às vezes até assustadora. Que quando eu interagia com um bilionário, ele sempre fazia eu me sentir a pessoa mais importante da sala. Eu estava lá para entrevistar o cara e ele me fazia perguntas e ele queria saber, e ele me elogiava. Minha sogra agora está até aprendendo português, eu mandei para ela o áudio da minha entrevista com o Abílio Diniz e parece que eu falo mais que o cara na entrevista, que ele fica me perguntando, querendo saber e elogia. E eu vi que isso era muito comum nos bilionários. No começo eu achava que eles faziam isso porque eu representava Forbes de uma maneira ou de outra. Então eles falavam, pô, esse moleque aí vai escrever sobre mim, melhor eu... a Forbes, tá, melhor eu tratar ele bem. Mas depois eu percebi que não, ele faz isso com as outras pessoas. Então, uma coisa muito comum entre eles é fazer com que a pessoa com a qual ele está interagindo realmente se sinta muito importante. E a outra, esse livro, quando eu terminei de escrever, depois que eu dei a palestra lá, a entrevista no Danilo Gentili, teve um cara que eu não conheço que fez um cartoon que está no livro, deu sendo entrevistado com essa obra-prima italiana aqui. E alguns amigos não me deixavam esquecer isso. E daí quando eu terminei o livro, eu falei para um amigo, pô, tá aí, dá uma olhada, vê o que você achou. Ele falou, poxa, tem que ter uns cartoons. E daí eu entrei em contato com o cara que tinha feito esse desenho no Twitter. E daí, para conclusão, então, repetindo, que eu só resumindo, então o bilionário, aquele reloginho, gosta mais de ganhar do que de gastar. Bilionário é empreendedor. Bilionário entende o poder da educação, comete novos erros, é sensível à filantropia, a coisa do Edson, tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha. E a outra coisa é que o que eu sentia nos bilionários era que quando eu estava entrevistando os caras, eles realmente estavam lá. Na minha vida de muitas viagens, essa vida nômade, um dos preços que você acaba pagando é que você passa pouco tempo com as pessoas que você mais gosta. E às vezes quando eu volto ao Brasil, eu estou interagindo com as pessoas que eu amo e deliberadamente elas não estão presentes. Às vezes você sente que a pessoa está lá fisicamente, não está mexendo no celular e tal, mas ela está no espaço. Eu nunca senti isso com nenhum bilionário, que eu estava falando com o cara e ele não estava, ou com a mulher, e ele não estava prestando atenção. Então não é um traço que eu vejo muito comum, mas que entre eles eu vejo em comum. E a outra coisa é ali que eu chamo de paixão, que só no Brasil me perguntaram isso, mas me perguntam com uma certa frequência, os bilionários são felizes? E eu não sei dizer se alguém é feliz ou não, mas pelo menos no tempo que eu tô com eles, os caras têm uma paixão que parece que eles estão querendo me vender alguma coisa. Aquele entusiasmo, isso é uma coisa muito, muito, muito marcante deles. Então, sobre os bilionários, acho que é isso daí. Então vamos lá, corrida do ouro do futebol. Desculpa aí que está em inglês. O soccer boom, o boom do futebol nos Estados Unidos. O futebol nos Estados Unidos já é uma realidade. Por quê? Mais de 26 milhões de americanos assistiram a final da Copa entre Argentina e Alemanha. É mais do que qualquer final da NBA, do Stanley Cup, que é o hockey, e do World Series, que é o beisebol. Os americanos compraram mais tickets para a Copa do que pessoas de qualquer outra nação, salvo o Brasil. Eles compraram tantos tickets que, somado quem estava em terceiro, quarto e quinto, que era Alemanha, Argentina e Inglaterra, não chega no que os alemães compraram.
a média da audiência da TV entre a Copa de 2010 e a Copa de 2014 foi 37%. Para quem tem amigo nos Estados Unidos, essa foi a primeira Copa que teve uma comoção de alguma maneira parecida com o que tem no Brasil em todas as Copas. Do pessoal tá saindo tá tendo permissão para sair e para casa assistir os jogos da seleção americana. Então, o Blackstone é o maior fundo de private equity do mundo e um executivo deles deu uma entrevista para a CNBC dizendo que futebol nos Estados Unidos é um lugar para ganhar muito dinheiro. Um artigo do Wall Street Journal dizendo que os marqueteiros esperam que o futebol seja o soccer seja o novo futebol nos Estados Unidos. E esse dado, para mim, quando eu estava pesquisando essa oportunidade, foi o mais alarmante. Que Europa do Oeste, 340 milhões de pessoas, mais ou menos, equivalente à população dos Estados Unidos e Canadá, só que o número de clubes profissionais na primeira e segunda divisão da Europa do Oeste é mais de 10 vezes maior que o número de clubes profissionais na primeira, na MLS e na ESL. Então, eu vou deixar esse dado aqui na tela para vocês darem uma olhada enquanto eu conto como aconteceu tudo isso. Como assim vocês compraram um time de futebol nos Estados Unidos? Então eu estava lá, vivendo minha vida feliz da vida, em Nova York, trabalhando na Forbes. E voltei ao Brasil, e um grande amigo, que agora está até jogou hoje contra a França, não sei se ele entrou ou não, porque meu irmão, ele está jogando no Grêmio atualmente, então temos muitos amigos nesse meio. Ele apareceu com um amigo dele, que ele conhecia há 10 anos, ou amigo é uma palavra muito forte, mas um cara que tentou ser agente dele, um cara que ele já conhecia há 10 anos, falou, pô, tem um clube à venda em Phoenix, no Arizona. Vocês não querem dar uma olhada? Me fala se é um negócio bom. Aí o pessoal falou, pô, Ricardo, eles me chamam, você está aí nos Estados Unidos há muito tempo, o que você acha? Daí eu analisei o business plan, parecia maravilhoso, como geralmente, e fui até lá, em Phoenix, conheci as pessoas, conheci os donos de cada time da Liga na ESL no mínimo 2 vezes e falei, poxa, essa é uma bela oportunidade. Longa história curta, acabou não dando certo o time em Phoenix, porque o sócio local, que seria um sócio minoritário local, acabou provando que não seria um bom sócio. E a gente falou, opa, melhor não fazer coisas com sardinhas assim. E daí falei, pô, então e agora? Continua sendo um bom negócio investir no futebol nos Estados Unidos, para onde vamos? E daí o Strikers foi um no-brainer, foi o mais óbvio, porque vocês lembram que vocês ouviram falar que o Pelé jogou no Cosmos. O Pelé, Carlos Alberto Torres, Beckenbauer, Schnagler eram as estrelas do Cosmos. E o Strikers tinha o George Best, maior jogador da história do Reino Unido e do Manchester United. Gordon Banks, maior goleiro da história. Gerd Müller, o cara que mais marcou gols na história de todas as Copas até o Ronaldo aparecer. Nenê Cubias, que é um semideus no Peru, maior jogador da história do Peru. Dom Elias Figueroa, maior jogador da história do Chile. Marinho Chagas, Ray Hudson e várias outras lendas do futebol jogaram no Strikers. O Strikers era o principal rival do Cosmos. Tanto que o maior jogo da história do futebol nos Estados Unidos até hoje foi um clássico, Strikers Cosmos, que teve mais de 77 mil pessoas no estádio no final da década de 70. Então o Strikers tinha esse poder, esse legado, que era imbatível, e ainda é nos Estados Unidos, salvo o Cosmos. Mas o Cosmos é um pessoal que não estava à venda, sem negociações. Então, foi mais ou menos... Então, o pessoal que investiu comigo no Phoenix acabou se sentindo muito frustrado pela oportunidade de não ter dado certo. Eu falei, tô indo para Fort Lauderdale, tô indo para Strikers, bora lá. Eles falaram, agora não quero mais, não. Ok. E daí não fiz nada organizado de buscar investidores, foram só amigos. E compramos o time, anunciamos no dia 19 de setembro. Enquanto eu falei com alguns amigos, não falei só com os 2 que aceitaram, tinha falado com mais. E depois do anúncio, um cara que ia comprar com a gente o Phoenix falou, opa, eu quero entrar. Eu falei, ok, vamos lá. E um outro cara que nem gosta de futebol, mas é um amigão, falou, pô, essa oportunidade é mesmo boa, tem um espacinho aí? Eu falei, ok, entrei.
E daí depois de alguns dias que eles tinham assinado, eu já tinha também falado com o Ronaldo, com o Buais muitas vezes, eles falaram, ok, estamos prontos, queremos. Então, os meus sócios ficaram muito felizes, porque eu nunca prometi, o Ronaldo tem uma chance dele entrar, nem nada disso. E acabou acontecendo. E por que que a gente fez isso? Então, eu já contei que o futebol é uma realidade. Então, clubes de futebol vão crescer exponencialmente, vai pipocar clubes de futebol nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já é o país do mundo que tem mais crianças até 17 anos jogando futebol, depois da China, mas na China números absolutos não dá, né, para comparar. Porém, nos Estados Unidos, o número de atletas, 24 milhões, cerca do dobro do número no Brasil, e o número de clubes 3 vezes menos. Se comparado com Inglaterra, França, Espanha, eles têm menos de 1/5 do número de atletas e mais do dobro do número de clubes. Então, realmente tem uma necessidade de aumentar o número de clubes nos Estados Unidos. E agora, esse é um dado que até me empolga demais. Então, no verão americano, em julho do ano passado, em junho, julho, o país se comoveu com o futebol, no soccer, com a Copa do Mundo. Esse verão tem a Copa do Mundo, verão de lá, tem a Copa do Mundo de futebol feminino no Canadá. Os Estados Unidos, a seleção feminina, o pior resultado na história de todas as Copas foi 3º lugar. Então, grandes chances da seleção americana, no mínimo, chegar à final e ter futebol o tempo todo e as pessoas falando de futebol. Esse ano tem também, enquanto aqui na América do Sul a Conmebol organiza a Copa América, que vai ser no Chile, o rosto da Copa América é o Figueroa, que jogou no Strikers. Nos Estados Unidos temos a Copa Ouro, que é da CONCACAF, América do Norte e América Central. Vai ser nos Estados Unidos, grandes chances dos Estados Unidos chegar à final. O único rival expressivo é o México. Honduras foi bem nas Copas e está jogando em casa. Então, esse verão a gente vai sentir muito futebol nos Estados Unidos. E o verão que vem, em 2016, temos a Copa Centenário, que é uma edição comemorativa dos 100 anos da Copa América, que daí vai mesclar, desde o Canadá até o Chile, todas as equipes nacionais vão disputar um torneio, essa Copa Centenário nos Estados Unidos, em todas aquelas cidades ali. Então vai ter esse movimento pro-soccer bombando. Então, qual a história do futebol profissional nos Estados Unidos? O Pelé jogou nessa liga aqui, a NASL, North American Soccer League, que foi fundada em 68. Em 84 a liga acabou, porque o Cosmos tinha o Pelé, o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres, o Strikers tinha Cubias, Figueroa, George Best, Gordon Banks, Miller. O time de Los Angeles tinha o Cruyff, o maior jogador da história da Holanda e uma das maiores lendas do mundo. E a conta não fechou. Os clubes não eram... eles estavam antes do tempo deles. E nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Europa, há muitos clubes que têm dívidas absurdas. E nos Estados Unidos, meu amigo, você tem uma dívida, ou você apresenta um plano e começa a pagar, ou vai fechar as portas. Então a liga faliu, acabou. Não teve mais futebol profissional até 96. Por quê? Em 94, a Copa do Mundo, aquela que o Bebeto, o Romário, nós ganhamos, com o Ronaldo fazendo parte do time, foi a Copa do Mundo com a maior média de público da história. A Copa do Mundo do Brasil agora está em segundo. Então, em 96, uns bilionários se unem e falam, pô, tem demanda para o futebol profissional, bora fazer uma liga. FIFA, quero fazer uma liga. Beleza, o maior país do mundo, vamos lá. Mas você vai precisar de 8 times. Então, a MLS começou tanto aos trancos e barrancos que, em um certo período, um cara era dono de 6 times e outro de 4. Mas eles acreditavam no futuro do futebol, sabiam que em algumas startups, no começo, você tem que investir para criar um buzz, para depois colher os benefícios. E a liga foi indo, foi sobrevivendo. E a Major League Soccer, então, fundada em 96, hoje já é uma tremenda realidade. Os números dizem isso. Média de público superior a 18.500 pessoas. Uma comparação, Brasileirão Série A, sem nem contar os estaduais. A principal competição do país do futebol, média de público cerca de 13 mil pessoas. Então lá é 150%.
82% de todos os jogos da MLS são casa cheia. Só que a MLS agora já é uma realidade, virou uma brincadeira bastante cara para entrar. Uma brincadeira bem lucrativa até. Então, em 2011, outras pessoas chegam para a liga e falam, pô, eu quero pôr um time de futebol profissional na minha cidade. E a MLS falou, ok, você tem que pagar uma quantia que eu uma quantia considerável. Você fala, o quê? Eu vou ter que pagar esses milhões só para comprar um time, fora o que eu vou ter que investir nos meus jogadores e no meu negócio? Não. Vamos começar uma outra liga. E então eles reviveram a NASL. Então o Cosmos hoje joga na NASL. Eu vou contar um pouco mais da NASL, mas foi basicamente isso. Então a história aí por que a MLS é uma realidade hoje, média de público já superior à da NBA e da NHL, que é a liga de hockey. E vocês lembram o que aconteceu em 2008? Talvez não tenha sido a pior recessão da história, mas foi uma das. E enquanto isso, o valor medido pela Forbes de um time da MLS foi de 37 para 103, o valor médio. Um time como o Seattle Sounders, que tem uma média de público de 44 mil pessoas por jogo, bateu um recorde agora faz 100 jogos seguidos pela MLS, que o time é sold out, casa cheia, todos os jogos. O pessoal lá do Palmeiras está fazendo um excelente trabalho no Allianz Parque, mas acho que vai demorar para chegar nisso. E o que está acontecendo, então? Das 25 maiores cidades dos Estados Unidos, 9 não têm um time de futebol profissional ainda. Vai acontecer que, para inventar um iPad, você tem que ser um gênio. Você tem que falar, pô, as pessoas querem isso, vou fazer, e daí as pessoas vão comprar, e vai ser um puta negócio. Mas para ver que tem demanda por futebol, você não precisa ser um gênio. Então, pessoas nessas cidades, empresários vão dizer, opa, peraí, por que não tem um time de futebol profissional aqui? Vamos pôr um time, tem demanda, é um bom negócio. E daí eles vão encarar o dilema, vou para a MLS? Então, algumas das cidades que não tem time, incrível que pareça, São Francisco, Phoenix, Detroit, St. Louis, Baltimore, Pittsburgh. E quando eu estava decidindo aonde eu ia pôr o time, eu fiz um belo estudo de muitas dessas cidades, e eu não tenho dúvida, eu apostaria que daqui 7 anos terão times de futebol profissional com sucesso nessas cidades. Mas como você transforma um time em profissional? Bela pergunta. Então, você vai chegar lá para MLS ou para a NSL e você vai apresentar um business plan e você vai falar, olha só, desculpa, qual que é o seu nome? Agatha. Eu sou a Agatha, tá aqui quem eu sou, tá aqui quem vai ser minha equipe, quem vão ser meus sócios, você sozinha, tá aqui a cidade que eu escolhi, por que eu escolhi, o que eu vou fazer no primeiro ano, o que eu vou fazer no terceiro ano, o que eu vou fazer no 5º ano, e por isso que eu sou a pessoa certa para ter esse time. E se eles gostarem e aprovarem, aliás, na NSL o sistema de aprovação então hoje tem 11 times e é uma votação por maioria. Então se 6 dos 11 falarem, pô, Agatha, legal, acho que você vai bem-vindo à família. Mas isso só porque é o momento de uma cultura se formando, né? Porque, por exemplo, isso não é tão fácil no Brasil, não seria, né? Então, é uma excelente pergunta. Mas a NASL, então, daí você pagaria para a liga uma taxa por essa franquia e daí você montaria o seu time na cidade e jogaria. Na MLS é muito mais perplexo porque a MLS, quando você compra um time, você não compra o time, você compra um 20º da liga. Porque a MLS segue um modelo de gestão que funciona extremamente bem para o futebol americano, para o basquete, que é um modelo que tenta fazer que seja a liga mais competitiva possível. Então, mas não funciona no futebol. Por quê? Porque o futebol é o esporte mais globalizado do mundo. Não dá para querer ter regras americanas num esporte global. O seu contrato, o Michele, para jogar para os Strikers, o meu contrato é no mundo inteiro. O Flamengo contrata o Michele para jogar lá, o contrato é com o Flamengo, com a camisa 10. E o Real Madrid quer comprar o Michele, o Real Madrid vem, bate na porta do Flamengo, Flamengo, quero comprar o Michele, ok. Na MLS, o contrato seria não com um time da MLS, seria com a liga. O clube paga a liga paga o jogador. É tão complexo que é até difícil explicar para os estrangeiros. Então a FIFA não gosta, eu acredito, minha opinião, porque imagina que o resto do mundo fala, pô, mas esse modelo funciona bem, e começa a mudar o modelo, que vem sendo muito bom para muitas pessoas. Mas enfim,
Então eu prefiro muito mais o modelo da NSL, que é um modelo que eu sou o dono do meu negócio, do que o modelo socialista da MLS, onde tem tantas regras e se você não tiver performance, a gente vai tirar o seu time. Enfim, e agora, como é no Brasil, você perguntou, né? Então tem uma diferença filosófica, que no Brasil os clubes não são entidades com fins lucrativos. No Brasil, os dirigentes, os times não têm donos. Os dirigentes... São bilionários. Os dirigentes podem até ser, mas na maior grande parte dos clubes nem tem salário. Mas dizem que eles saem com os bolsos muito mais cheios do que quando entraram. Então é diferente. Eu acredito que o dirigente de clube brasileiro típico, com raras exceções, é muito parecido com o político brasileiro, que não está interessado no bem, no avanço do país no médio e longo prazo, mas sim dele, dos comparsas e do partido e do grupo dele. E eu vejo isso nos dirigentes. Basta comparar, pega o pessoal top das empresas top no Brasil e colocam eles, então, nessa parte da sala, e agora pega os dirigentes dos clubes da Série A e colocam eles aqui, e daí conversa com cada um desse grupo, e com cada um desses você vai ver que é outro mundo. O pessoal que chegou lá por meritocracia, o pessoal que chegou lá dos outros jeitos. Então, eu acredito que o futebol está condenado a dar certo no Brasil, que mais cedo ou mais tarde vão aparecer pessoas como o pessoal do Palmeiras, que está fazendo um trabalho, ao meu ver, de longe, não tive a oportunidade de ir a fundo, profissional. Mas, enquanto isso, os outros times não são profissionais, não é uma gestão profissional. Então, opa. Posso fazer um comentário sobre isso? Por favor. Uma única frase. A diferença para mim entre os Estados Unidos e o Brasil é que no Brasil quem comanda o esporte entende de esporte. Nos Estados Unidos quem comanda o esporte entende de negócio. É isso. E vou começar a usar. O ministro nem de esporte entende. Vou adaptar. Então, a história das ligas americanas. A NFL, que é a liga de futebol americano, começou, tinha uma liga super forte, como a MLS é hoje, e teve outra liga que foi indo fraquinha, e foi crescendo, e foi crescendo. Hoje fundiram. A mesma coisa na NBA e a mesma coisa no hockey. Você não vê isso como um risco? De consolidação? Risco para quem? Porque você vê que eles sempre tinham duas ligas e ele consolidou sempre uma liga, né? Mas É o modelo americano. Aham. Você acha que essa nova liga não pode ser consolidada pela outra também? Não, essa consolidação não mata os times existentes, elas unem e... Isso, aí fica realmente o que são melhores, os que... Então ficam todos. Ficam todos, Ninguém sai. Mas daí vai pro modelo. e daí é a lei do mercado. Pra vocês Você é bom, qual é o né? modelo? Se é o modelo da MSL ou é o modelo da... Daí vai pro modelo do MSL, que é o modelo que Isso, entendi. Isso, Entendeu? daí- Esse é o risco, O O marketing velho de Cisco é muito maior. Ele é interessante. Então, você faz o ketchup na hora. Esse é o como. Isso aí. Entendi. Mas eu odiaria se tivesse essa fusão amanhã e eu tivesse que abdicar pelas leis da MLS, seria um soco no estômago, realmente. Porque esse é um quote que o Seamus O'Brien, o chairman do New York Cosmos, deu para a ESPN, que o modelo da MLS, da entidade, da estrutura de entidade única, corre ao contrário da economia global do esporte. E você não pode viver numa ilha de isolação, numa maravilhosa para sempre. Não quando o resto do mundo está baseado num sistema descentralizado que permite os clubes vender e comprar quando eles querem. Então, na MLS, você tem que ter autorização para comprar, para vender, para pagar o salário. E não é assim em nenhum lugar do mundo. Então, a outra coisa. Nos Estados Unidos, tem um campeonato chamado US Open Cup, que é parecido com a Copa do Brasil, onde times da MLS jogam contra times da NASL. O ano passado, por exemplo, o New York Cosmos, que está na NASL, ganhou do New York Red Bulls. Um jornal inglês, The Guardian, um dos mais credíveis, chamou isso a batalha por Nova York. Então o que a gente vê? Que as pessoas não são fiéis a uma liga. Elas são fiéis e leais a um time e a futebol de qualidade. Então, conforme
a nossa liga comece a ganhar dentro do campo, os times da nossa liga comecem a ganhar dentro do campo dos times da MLS, o público vai falar, pô, que diferença é essa? Então, a nossa liga não é uma segunda divisão, é uma liga mais nova. A MLS foi fundada em 96, a nossa liga foi revivida em 2011, apesar de ter sido fundada em 68. Então pode esperar o Strikers bem forte aí para a US Open Cup, é uma das nossas prioridades. Então, são 11, não são 10 times. O crescimento da NASL vai ser bem grande nesses próximos 5 anos, enquanto o da MLS está limitado, porque e essa semana eles estão anunciando o 23º time. Então só vai ter espaço para mais um. E em 2026, tanto os Estados Unidos quanto principalmente o Canadá provavelmente vão tentar, Credenciar. vão se credenciar, vão fazer proposta para virar o país sede da Copa de 2026. A Copa de 2018 é na Rússia, 2022 no Catar e 2026 é onde tem aquela competição. E o que vai acontecer? O Canadá só tem 5 equipes de futebol profissional. Eles vão querer pôr mais, eles vão querer incentivar o futebol profissional. E que eles vão decidir? Pagar 100 milhões por franquia para entrar na MLS ou uma fração disso para entrar na NASL? Então a gente acredita que esse é outro fator que pode vir a acontecer num futuro bem breve, de um push da Federação de Futebol Canadense para falar, opa, vamos pôr umas equipes aí, e daí a liga já tem mais um boom. Então, um dado emocionante que comprova um pouco o crescimento da liga é, em 2013, a ESPN só passou a final. Em 2014, passou um jogo por semana. E em 2015 passou todos os jogos. Em 2015 vai passar todos os jogos. Então a ESPN tem um market penetration para o pessoal de marketing que gosta desses números de 100 milhões de casas, virtualmente 100%. Virtualmente quer dizer quase 100%. E algumas histórias de sucesso da NASL é o New York Cosmos, que trouxe o Raul, o cara que, quando eu montei isso, ele tinha sido o cara que mais marcou gols na história do Real Madrid, mas agora o Cristiano Ronaldo parece que passou ele, né? Acho que o Cristiano passou na Champions. Recentemente. O Real Madrid, acho que ainda. Bom, então talvez ainda esteja certo, mas mesmo se for assim, o primeiro ou o segundo, o cara que mais jogou pelo Real Madrid é um ícone. E tem como patrocinador a Fly Emirates, que patrocina Manchester City, Real Madrid, Milan, Arsenal. E um outro caso que me empolga muito também é o do Indy 11, Indianápolis, uma cidade que a priori de paixão por futebol. O cara montou um time do zero. A criação de uma marca é uma coisa que a próprio Roberto me contou uma vez, a filha dele falou como ele foi louco no começo do Rock in Rio. Hoje essa potência que mas no começo não deu certo, o cara se endividou para crescer a marca. Só que o futebol, a paixão pelo futebol é tão absurda nos Estados Unidos que no primeiro ano que o cara enfiou um time em Indianápolis, o time foi sold out, casa cheia todos os jogos. Só cabia cerca de 12 mil e poucas pessoas, mas mesmo assim. Então já é um negócio muito bom. E o time só ganhou 2 jogos em casa. Então outros times da liga tem o nosso e o Jacksonville, que começa esse ano e já vendeu mais de 7 mil season tickets. E agora esse slide eu ponho um pouco para provocar um pouco do nosso Brasil. Mas olha o que o cara fez. O time de San Antonio Scorpions da nossa liga. Então começa aqui, né? Fase 1. Não tem essa arquibancada. Cabe 6 mil pessoas. Aí vai para a fase 2, ele implementa essa arquibancada. Cabe 8 mil pessoas. Daí na fase 3, ele adiciona essa parte, vai para 12 mil, terminando com quase 20 mil pessoas. E o custo final, 20 milhões de dólares. Quando a gente compara com os preços dos estádios aqui no Brasil. É uma empresa, né? E aqui tem essa empresa alemã. Meu irmão jogou muito tempo na Alemanha, eu acabei visitando muitos estádios feitos por essa empresa, que é absurdo. Esse daqui demorou um pouco mais, 5 meses, para fazer um estádio de 10 mil pessoas,
mas era em Benghazi. Um estádio para 10 mil pessoas em 3 meses. E daí a gente vê como é que foi na Copa, é um pouco triste. Então, acho que o principal é isso daí. Agora, outra coisa que eu tenho que falar. Fechamos com a Sport TV. Vai passar nossos jogos ao vivo. Estreia do Léo Moura, que foi o capitão do Flamengo. Hoje em dia não tem um jogador que joga 10 anos no mesmo time. Ainda mais um time desse porte. Time com, se não a maior, uma das 3 maiores torcidas do país. E ele vai estrear dia 4 de abril, sábado que vem, em Fort Lauderdale, contra o Raul, que vem jogar contra nós, que vai estrear nos Estados Unidos naquele dia. Então, 8h30. ESPN também talvez vá passar, mas Sport TV com certeza. E bom, quando forem viajar, vou passar o Rodrigo manda um e-mail para vocês com o meu contato. Vocês mandam lá, fala o hotel, eu mando os ingressos. Camisa, a gente já fechou com a Nike, mas a primeira coisa que a gente fez foi fechar com o Corinthians para ir fazer a pré-temporada. E o Corinthians ficou lá 5 dias e os corintianos compraram tudo, e merchandise que a gente tinha. A Nike não entregou ainda, porque essa camisa é tão única, não sei se vocês conhecem alguma camisa parecida de futebol, que a Nike teve que fazer um novo molde e não entregou ainda. Então vai estar aqui em vários pontos de venda no Brasil também. E quando vierem ao sul da Flórida, pego o meu contato com o Rodrigo manda um e-mail pro pessoal, estou sem cartões aqui. Vocês pretendem fazer algum tipo de campanha, alguma coisa aqui, já que o Ronaldo é sócio e já que a cultura do futebol é tão impregnada aqui no brasileiro, fazer, sei lá, buscar adeptos, estou falando como os portugueses falam, os torcedores são adeptos, para o time aqui. Quer dizer, hoje cada vez mais o Brasil viaja, consome, há turismo de compras, há turismo de tudo que é jeito. Pode ter também o turismo do futebol. Então, vocês pensam em comunicar o time aqui? Então, ora pois, a cidade Fort Lauderdale. Pois já está num ponto turístico, já ajuda. É assim, fica a meia hora de Miami. Miami fica num condado chamado Miami-Dade. O condado onde fica Fort Lauderdale chama-se Broward. O condado de Broward é onde mais tem brasileiros em todo o sul da Flórida. Então, os brasileiros que lá estão, mesmo se estão lá há décadas, eles ainda, quando eles entram online, eles checam o site da UOL, eles checam o Globo Esporte. Então, toda essa mídia que a gente está gerando aqui no Brasil tem um efeito direto para nós lá. E o Ronaldo abre umas portas muito difícil de imaginar. Um cara que é o nosso marqueteiro, chama-se Anselmo Ramos, ganhou 42 leões, e ele inventou uma campanha que é FOOT, F-O-O-T, que é Florida's Official Other Team, o outro time oficial da Flórida. Por quê? Apesar do Strikers ter sido fundado em 77 e ter sido revivido em 2011, antes da gente chegar com o Ronaldo, com o Léo Moura e com mais várias coisas locais que a gente está fazendo, inclusive a contratação de um CEO que o prefeito me disse, ele é mais importante do que o fenômeno para vocês. Os americanos já têm um time. O cara torce pro Dolphins, torce pro Heat de basquete, torce pro Yankees, mesmo morando lá, ou os latinos que lá estão torcem. Então a gente quer começar sendo um outro time. Dá uma chance, vai lá, vê como é que é, para depois virar de fato a grande paixão. Então, a coisa que me preocupava muito de ter o Ronaldo como sócio era a expectativa, porque o cara jogou no Real Madrid, no Barcelona, na Inter de Milão e no Milan, no PSV, no Corinthians e no Cruzeiro. Então ele está acostumado com creme de la creme. E o time, querendo ou não, é uma startup. Então, é assustador o quão claro ele vê o futuro. Me lembra até um pouco agora, pensando aqui, naquela coisa do Zuckerberg, de chegarem lá com a proposta e ele falar, não, cara, aqui ó, o que a gente está fazendo. Então, o Ronaldo, eu estou muito surpreso que ele está com as expectativas certas, de que agora o dono do Orlando City é um brasileiro também, ele colocou na estreia 62 mil pessoas no estádio. Só que ele já comprou o clube há vários anos.
o que a gente fez em 5 meses, ele não tinha feito um décimo. Então, a gente está indo no caminho certo. A gente que está lá sabe dos nossos avanços, mas o público espera, tem o Ronaldo, tem o Léo Moura, vai ser. É step by step e é sustentável. Então, estamos muito felizes. E eu não tenho dúvidas que vocês verão mais, talvez brasileiros, mas mais grandes nomes entrando nessa liga. Porque o upside, fora que se aparece aí um novo Messi ou algum jogador top no nosso time, só isso. Então, estamos muito felizes. Parabéns, sucesso. Tenho 2 perguntas. Eu tenho uma também, mas Pode fazer falar? também. Não, primeiro a respeito, voltando ao assunto de bilionários, você falou muito de políticos. Eu queria saber uma coisa, a relação de políticos bilionários, se o Lula é bilionário, que é uma questão que todo mundo se pergunta. E voltando para a parte de esportes, o Ronaldo pretende jogar no time? Então, primeiro da parte dos esportes, o Ronaldo tem dito ao mundo inteiro, a vários jornalistas, eu vou jogar. Ele disse em uma entrevista para o Maradona, vou tentar jogar, vou jogar uns 3, 4 jogos. Eu não consigo duvidar do cara fenomenal que fez tudo que ele fez na carreira, inclusive em 2002, quando estava o mundo inteiro do que considerava acabado, voltou, foi artilheiro, ganhou a Copa. Então, acredito que sim, ele está querendo, está treinando. E, bom, quando ele veio para o Corinthians, desculpa, Ronaldo, você não estava em forma. E mesmo assim, ele causou um impacto que mudou a vida do clube. Então, a expectativa é que sim, ele volte a jogar, o que ele tem falado, e não acredito que ninguém seja capaz de duvidar dele. E veremos. A primeira pergunta. Então, os 1.645 bilionários são bilionários em dólares. O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, é um bilionário. Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália, também era bilionário. Michael Bloomberg, prefeito de Nova York, também, ex-prefeito agora, também é bilionário. Então, há muitos casos ao redor do mundo de empresário. Antônio Hermínio de Moraes, que, aliás, estava presente na primeira lista da Forbes, em 1987, como um dos 3 bilionários brasileiros. Tentou ser governador de São Paulo, não conseguiu. Então, ao redor do mundo tem exemplos de bilionários que entram no ramo da política. O que a gente vê nos países em desenvolvimento é que, por exemplo, a filha do presidente da Angola é bilionária, com muitos negócios em Portugal, em telecomunicações. A gente vê que nesses países se aproximar da política é boa para os negócios. Aliás, a Forbes também abria muitas portas. Eu tive a oportunidade de conversar com o Armínio Fraga, que me disse algo assim: o problema é que enquanto a lista da Forbes vai crescer, os bilionários brasileiros vão começar a aparecer quando, para se tornar bilionário no Brasil, você não precisa fazer visitas a Brasília com frequência. Então, essa necessidade, esse tamanho do Estado que exige um aparelhamento para dar o grande salto, acaba limitando, porque tem gente que não se submete. Enfim, e o Lula é bilionário? Que eu saiba, não. Se alguém tiver informações, por favor, entre em contato comigo ou com o pessoal da Forbes. Mas, basicamente, teve um viral que falava que ele era um dos donos da Friboi. Primeiro, a Friboi é apenas uma marca de uma empresa chamada JBS, de capital aberto, que qualquer um pode entrar lá no CVM, em um site bem simples, e ver quem são os principais acionistas. Então, não tem nada no nome dele. Agora, esses políticos que a gente vem descobrindo aí com esses escândalos todos, eu não sei. Que eu saiba, não. E acho que... Qual foi a sua maior dificuldade? Qual é a sua, que você vê como a maior dificuldade de implantar esse projeto nos Estados Unidos? Bom, a gente sabia desde o começo que a nossa dificuldade era sermos estrangeiros. Fort Lauderdale é uma cidade muito diferente de Miami. Miami é, sem dúvida, a capital da América Latina. Você não precisa falar inglês para viver lá. E a gente não era de lá. Então, a nossa principal dificuldade nesse começo foi encontrar a pessoa local certa
para nos auxiliar. Encontramos um CEO que o nome dele é uma instituição na cidade. Ele trabalhou no começo do Panthers, que é o time de hockey local. Ele trabalhou no começo do Marlins, que é o time de beisebol. Foi diretor de marketing de uma gigantesca rede. Foi um empreendedor de muito sucesso e havia vendido a empresa dele há 2 anos atrás e virado executivo numa empresa maior. E daí, 2 anos nessa empresa maior como executivo, estava com pique para voltar para essa loucura que é começar. Porque, na verdade, o clube é uma startup. Isso daí. E voltando ao bilionário, que na hora que você perguntou, eu estava no computador ajustando. A questão que você falou que você vai ver cada vez mais, a questão do terceiro setor crescendo bastante. Isso principalmente nos Estados Unidos, que, como você falou, já está há bastante tempo. Você acha que isso acontece através... Porque o cara não é uma opção, talvez, porque o imposto é muito alto, principalmente para os bilionários lá. Acho que é 50 e pouco por cento depois de... Não é isso? Depende do... Então, será que é por isso, talvez, que ele já faz essa doação? Porque ele não tem opção? Nos Estados Unidos, excelente pergunta, André. Nos Estados Unidos, quando você faz doações filantrópicas, então vamos dizer, você precisa pagar para o governo 10 milhões de dólares. Né? Uma porcentagem disso, ou você dá para o governo, ou você fala, não, eu já dei para essa instituição filantrópica. Então, essa é uma das molas, sem dúvida. Mas a outra coisa é que a geração de riqueza nesse nível vem crescendo tão rápido, muito à frente da inflação, porque $1 bilhão, quando a lista começou em 87, eu fiz o cálculo uma vez. Eu acho que era igual a 2,4, não lembro agora, mas é fácil de fazer, hoje. Então, mas enfim, o número de bilionários agora, esse ano, tem mais bilionários na Califórnia do que em qualquer país do mundo, salvo os Estados Unidos e China. Então a tecnologia vai devorar o mundo, tudo. A tecnologia vai entrar em todos os setores, não tenho dúvida, e já está entrando. Então, inclusive no futebol, acho inaceitável que o jeito que meu bisavô assistia jogos de futebol aqui no Brasil é o mesmo jeito que nós assistimos hoje. Não vai ser assim no futuro muito próximo. Então, essa geração de riqueza absurda, no livro tem uma carta do fundador do eBay, que conta, nunca tinha, quando eu me vi, o eBay virou público e eu ganhei essa fortuna e daí a gente começou a levar a filantropia a sério. Então, eu acho que talvez seja uma das coisas que o cara fala, peraí, tenho mais dinheiro que jamais vou ser capaz de gastar enquanto tem pessoas morrendo de fome, não funciona. Mas, apesar desses problemas, eu não consigo pensar num sistema melhor que o capitalismo e acho que vai continuar assim, por esses fatores, o crescimento do terceiro setor. Você estava mostrando os números ali, a Copa de 94 é a Copa com maior média de público. Os americanos abraçaram aquela Copa. Eu já não sou tão jovenzinho, eu lembro muito bem. Teve essa comoção na Copa de 94. Os Estados Unidos chegou nas oitavas de final no 4 de julho. Foi uma loucura. E todo mundo falou que aquilo seria o estopim para embasar o futebol no país, para criar a cultura do futebol masculino no país. E todo esse período as mulheres sempre jogaram, sempre ganharam tudo, como você mesmo mostrou, criaram a MSL e mesmo assim, 20 anos depois, precisou de outra Copa e agora estão falando exatamente a mesma coisa. O futebol vai decolar nos Estados Unidos. Qual que é a principal diferença que você vê de 94, que não decolou, para agora? Em 94 nem tinha uma liga profissional. Né? A MLS foi criada em 96. A MLS subiu aos trancos e barrancos. A MLS hoje, por si só, os números que eu mostrei aqui já mostram que o futebol já é uma realidade. Ponto. Talvez a gente daqui do Brasil não sinta, talvez não seja tão mainstream de estar na mídia o tempo todo, mas nos mercados onde tem clube de futebol, o clube de futebol já é um big happening. E só vai continuar crescendo enquanto os clubes aumentem em presença, em números de clubes. Então, os direitos de TV em 94 eram infinitamente inferiores no mundo inteiro. Esse é outro fator que vai influenciar muito. O que está acontecendo no mercado de TV? As pessoas não assistem mais
TV como assistiam antes. O que elas assistem, sim, na TV são esportes ao vivo. Então vai ter um push das próprias grandes emissoras que já têm essas estruturas gigantescas, esse poder. Vamos falar. Vão incentivar o futebol a dar certo, porque eles precisam de ter conteúdo que as pessoas estão existindo para o negócio deles funcionarem. Então eu acho que o futebol, eu tenho certeza que o futebol já é uma realidade nos Estados Unidos, os números já estão lá. Em 94 nem tinha uma liga profissional. Então esse hype de o futebol vai explodir é porque imagina se tem algum americano que acaba sendo transferido para o Real Madrid, não precisa nem ser um atacante, não precisa nem ser titular todos os jogos, já vai ser igual quando o Guga se deu bem. E aqui no Brasil começou a pipocar, todo mundo já teve um boom no esporte. O Donovan foi jogar naquela época. O Donovan, que muitos dizem é o maior jogador da história dos Estados Unidos, um cara que estudou comigo, que estudou e jogou comigo na faculdade, Alejandro Bedoya, foi titular em todos os jogos da equipe do Tio Sam, e agora está jogando no Nantes da França. É um ídolo, mas não vai chegar, infelizmente. Então, tem vários fatores empoderáveis que podem fazer com que esse processo se acelere, mas esse processo já começou e é a economia mais forte do mundo. Você vai comprar um time da NFL, over $1 billion. O Clippers, o time de Los Angeles, que nem é o Lakers, foi vendido por $2 bilhões para o Steve Ballmer, porque esses bilionários, eles fazem filantropia, mas eles têm essas excentricidades também. E as outras ligas estão muito pesado. Basquete, beisebol, hockey, é muito mais caro. A MLS já está um valor alto, mas vai crescer. Então, tem pessoas que têm a filosofia do Buffett, que é vamos entrar em negócios bem geridos e pequenos, que vão crescer. E tem outros investidores que gostam de pegar negócios já estruturados e que vão continuar crescendo. Então, assim. E na liga tem por acaso um teto, assim, do tipo, esse time pode gastar tanto em salário? Aliás, todo time pode gastar a mesma coisa em salário, até para manter o equilíbrio, que é uma das Na MLS, bases sim. do esporte americano. Na NSL, a NSL segue as regras do futebol mundial. Então a tendência é que a FIFA apoie a sua liga. Sim, eu diria que sim. Como vocês administram a paixão das pessoas pelos times? Porque aqui a gente vê muitas pessoas apaixonadas por time da sua cidade, ou tem santista de herança, porque o avô foi santista, o pai foi santista, o filho vai ser santista, e estão nascendo times novos. Você diz que tem muito poucos times e diversos jogadores, então você deve ter muito jogador ocioso no meio dessa liga, mas como um time novo toma espaço de um time que existe, e você falou de números muito expressivos nos estádios, e esse pessoal é apaixonado por só aquele time e todo mundo leva aquele pessoal, ou não tem tanta paixão assim, não é religioso o negócio do time? Essa é uma excelente pergunta, obrigado. Quando a gente comprou o time, eu mudei para Fort Lauderdale e eu andava na rua com a camisa do time. Eu sempre ando, eu e a minha esposa. Walking billboards, é o uniforme, é o nosso uniforme de trabalho e de lazer e tudo mais. E as pessoas me paravam na rua, os senhores de Fort Lauderdale, que o time foi fundado em 77, e naquela época o estádio cabia 20 mil pessoas, todo final de semana tinha 20 mil pessoas no estádio, e eles falavam, meu, você é muito novo, como você sabe do Striker? Onde você achou essa camisa? Eu falava, nossa, o pessoal não sabe que o Striker está de volta. Aí quando deu o boom do Ronaldo, mudou. O pessoal, o time do Ronaldo está de volta. Então, essa coisa da paixão, no nosso caso, é diferente, porque o time foi fundado em 77, então já tem muitas pessoas que já têm um vínculo. Nos outros lugares, por exemplo, o caso do Indianápolis, que no primeiro ano, casa cheia todos os jogos, o que acontece é que nos Estados Unidos, o que acontece dentro das 4 linhas é um elemento daquela noite que você vai assistir o jogo. Então é muito mais do que a paixão pelo time, é o fazer parte
daquele... experiência de estar no estádio. É a experiência de estar no estádio, exatamente. E fazer parte daquele grupo. Então, o cara que é o dono do Seattle Sounders veio para o Brasil passar, assistir a Copa. E um grande amigo meu ficou com ele a semana inteira. E o cara contou para ele que no começo, o que ele fazia era, ele levava um pessoal para um bar, fazia um grande festival de música, e eles caminhavam juntos até o estádio. Ele via que muitas pessoas iam na caminhada e não entravam no estádio. Mas essa caminhada acabou virando um ritual. Então, é fazer coisas que... os americanos têm uma mania, um costume, que eu particularmente adoro, que chama tailgate, que é o esquenta. Antes do jogo, o jogo vai começar às 4 da tarde, 11 da manhã eles já param no estacionamento, pegam Churrasco, né? um churrasquinho, hambúrguer e tal, e começam. Então, o engajamento de fãs de futebol para as marcas é difícil de comparar com outras coisas. É um programa, né? Então, um programa, dá para ter shows no intervalo. Eu imagino um futuro onde vocês, acredito, estão aqui por escolha própria e interessa vocês aprenderem de pessoas sobre temas tão empolgantes quanto a Nathan mostrou pra gente. Então eu imagino que talvez no estádio, então à tarde antes do jogo, num camarote, vai ter uma palestra para esse público. No outro camarote vai ter um show privado de algum artista. É isso que eles fazem, eles criam... Showtime. Isso incrementa e varia a experiência, né? Mas não sei se você estava aqui quando eu falei sobre a música ser só um pretexto no Rock in Rio. É o que você falou, eles tratam o futebol, o que acontece nas 4 linhas, também como um pretexto para esse gathering. É a experiência. As pessoas querem estar juntas e querem viver alguma coisa, elas querem partilhar algum momento. No caso do Rock in Rio, é a música. E no seu caso, é o esporte ou é o futebol. Né? Então eu acho que se... Eles são fãs de ir a jogo e não fãs de um time. É isso. Hoje, né? Amanhã. São passados. Né, mais nesse sentido que você quer atuar? Eu acho que o que eu te responder em relação a isso vai ser... não vai ser não vai ser preciso, porque a gente vai precisar pivotar, a gente vai precisar sentir e falar, ok, é isso que funciona, não é isso que funciona. Então, acho que essa seria a resposta. Agora, Ricardo, tem uma coisa que funciona em todo esporte americano, que eu acho estranho para o futebol, mas é assim nos Estados Unidos. Deve ser uma das poucas ligas que ninguém cai, né? Palmeiras, se mudar para os Estados Unidos, está garantido. Tem problema. Se perder todos os jogos, no ano que vem tem mais, gente. A gente pode ser campeão. Não é estranho um pouco isso para a cultura do futebol? Porque tem a ver isso com a paixão do futebol também. Né? Então, você sabe que... Aliás, às vezes o pessoal brinca não, o pessoal diz que o torcedor fica mais apaixonado ainda nessa coisa da dificuldade. Na Liga Americana não tem dificuldade, né? Se no meio do ano não der mais para ganhar, tudo bem. Você vai no jogo, come um hot dog e vamos esperar o ano que vem. Não vai cair. Então, e até isso é tão absurdo pro futebol que nas outras ligas, às vezes é a estratégia do time. É ficar em último para pegar a primeira escolha do draft. Exato. Porque tem essa coisa do draft que é assim, o cara que chegou... Bom, vocês devem conhecer, eu vou explicar rapidamente se alguém não conhecer. Quem chega em último escolhe primeiro os atletas saindo da faculdade. Então, às vezes, tem um LeBron James vindo, imagina, é um puta de um negócio. Chega em último 3 anos seguidos para pegar um cara desse. Porque no basquete, que é um jogo só de 5 jogadores... E é o que mantém o equilíbrio. Porque aí o time do LeBron James pode ser campeão, outro time vai ficar em último e vai pegar um novo LeBron James. E isso mantém o equilíbrio na liga de basquete. Então isso funciona muito bem no basquete, no futebol americano. Só que o soccer é um esporte global. Não dá para enfiar leis americanas e americanizar. Que nem a NSL na década de 70, como é sobre o entretenimento aquele jogo, eles falam, pô, é chato pra cacete, desculpa aí. É muito chato quando acaba 0-0 o jogo, quando acaba 1-1, quando acaba 2-1, empatar. Então o que eles fizeram? Empatava o jogo, era uma coisa parecida com o hockey. Eles punham uma bola no meio de campo, o goleiro no gol e o cara tinha 10 segundos para marcar o gol. Então,
tá empatando, vai acabar o jogo. Ao invés do pessoal tá indo para casa, já, o pessoal começava como se fosse ter uma disputa de pênaltis. Então eu acho que eu não sou eu acho que não dá para fazer leis americanas no esporte mais globalizado do planeta, ainda mais agora que a globalização já é uma realidade, não vai parar de aumentar, o mundo está ficando menor, as barreiras estão diminuindo. Vamos lá. Falando de globalização, a Liga está negociando, por exemplo, entrar em videogame, FIFA, essas coisas, porque a Major League Soccer é licenciada, né, e tudo mais. Vocês têm plano para... Quer escolher o Ronaldo, né? Ele quer jogar, ele quer. O campeonato do FIFA. Tem bastantes negociações a caminho, tem um escritório da Liga que gere isso, e esse é o tipo de coisa que na minha lista de prioridades eu volto lá com a maioria e vamos embora porque é bem complexo. Existe alguma faculdade com histórico de trabalhar jogadores para futebol? Essa é uma excelente pergunta. A faculdade que eu fui antes, que eu fui recrutado, antes de eu chegar lá, tinha sido campeão em 4 dos últimos 5 anos. No meu período lá não ganhou nada, daí quando eu saí, ganhou não. Por isso é meu... Então tem sim. Essa é uma excelente pergunta que rapidamente dá para ser respondida. Eu não sei ao certo. Eu lembro que na minha época eu fiquei impressionado com a estrutura da maioria delas. É assim, eu vivi no meio do futebol muito tempo na minha adolescência, tenho muitos amigos. A estrutura lá é absurda, é difícil até de pôr em palavras. Mas qual é a faculdade? Não sei qual é a Harvard do futebol. Não sei. Mas posso te responder. Entendi. Não, mas mais para saber aonde buscar jogadores novos e mais baratos, assim, sabe? Se é mais fácil você buscar de fora do país ou construir ele, americano mesmo, trazer ele da escola. Onde é mais barato? Como seria mais barato você ter bons jogadores no seu time? Entendeu? Mas por conta disso a dúvida. Assim. Porque, como você mesmo falou, como tem draft nas outras ligas e nessa não, no caso da sua não, então você vai buscar comprar jogadores de uma forma um pouco mais econômica. Então a busca por jogador dentro dos Estados Unidos vai te levar a uma faculdade comum, assim, onde as pessoas costumam buscar, ou é uma cultura que vem crescendo também na própria faculdade, ou nas escolas, alguma coisa assim. Então, você usou um termo muito bom, né? E falou no meio do comentário que há muitos jogadores ociosos. Então, a lei que gera o mundo é a oferta e demanda. E a oferta de jogadores almejando serem profissionais no mundo inteiro é infinitamente superior à demanda. Então, um bom trabalho de scout te garante talentos, sem dúvida. Mas, nos Estados Unidos, só podemos ter 7 jogadores sem green card na nossa liga. Na MLS são 8. Então, nós dependemos de jogadores com green card. Então, o trabalho de recrutar a galera... E é assim, os jogadores aceitam ganhar salários realmente, às vezes até assustadoramente baixos, porque é aquela coisa de investir no sonho. Aquela coisa, não, vou tentar 1 ano, 2, 3, porque eu preciso de uma oportunidade. E daí um cara que dá certo e depois muda para a Europa e ganha os milhões, ele fomenta o sonho dos outros jogadores da liga inteira e é assim a vida. E essa relação nossa com a faculdade, a gente acabou de assinar uma parceria com o Broward College, que tem 68 mil alunos. É o college mais antigo de Broward, do condado onde está Fort Lauderdale, 12 campos. E a gente fez uma coisa que é muito inovadora, que o Strikers é o primeiro time do mundo a ter uma incubadora, aceleradora, um centro de inovação para startups de tecnologia. Então a gente está recrutando startups dos campos de Media and Broadcast. Então imagina ter um drone, que é um aviãozinho controlado por controle remoto, filmando o jogo. Athletic Performance, aquelas pulseiras. Então a gente achou um band-aid que você coloca na pessoa e você pode controlar os batimentos cardíacos e vários outros dados pelo celular ou por um
tablet, um device eletrônico. Então imagina o cara vai bater o pênalti e dá no telão o batimento cardíaco dele. Isso é muito legal. E isso para experiência. A outra coisa... Você manda trocar, né? Você está sentindo. A outra coisa... Vai ficar, né, com batimento. A outra coisa, o técnico. Porque futebol é complicado. Se bate o olho, você não sabe. Mas se você, os dados não mentem. Oh, esse cara está cansado. Esse cara não está correndo. Enfim, o Big Data no futebol. O outro é Venue Experience. Então, a experiência dentro do estádio. Então, pedir uma cerveja por um app. Ter um drone que entrega a sua cerveja. Tem vários... Ou até, lá nos Estados Unidos tem uma coisa que chama Fan Zone. Quando você entra no estádio, isso deve ter alguma parte no Rock in Rio, que aliás eu fui no Rio ano passado, maravilhoso. Você entra e tem uma parte que as crianças jogam futebolzinho, que elas ficam lá brincando. Então imagina que elas jogam futebolzinho, mas tem também uma impressora 3D. Tem um óculos que você põe e você entra numa realidade virtual e joga com o Ronaldo. Então, os pais gostariam de incentivar o esporte na criança, mas também a educação, esse amor pela tecnologia. Então, a gente vê que esse casamento entre educação e esporte nos Estados Unidos já é dominado, porque os jogadores, a absoluta maioria, fazem uma faculdade antes de virarem atletas profissionais. E já dizia Platão, mente sã, corpo sã. Aliás, Platão significa ombros largos. E o cara realmente era os gregos priorizavam isso e tem que ter os dois. Então, valeu.